Capítulo 5. A pelada que não está pelada. Quando a semântica de uma palavra pode mudar a sua vida. Vamos jogar uma pelada? Afinal de contas, é muito comum lançar mulheres nuas por aí. Bem, pelo menos é assim que pensam aqueles que acham que uma palavra tem um significado só. Jogar uma pelada é uma expressão usada para jogar futebol. Já o dicionário define pelada como indivíduo do sexo feminino despido de qualquer vestimenta. Diante dessas conotações, como saber qual o significado dessa palavra? A resposta é fácil. Você mesmo vai dizer, quer ver? Eu e os meus amigos vamos ali na quadra jogar uma pelada. Ela ficou muito envergonhada de ficar pelada na frente do médico. Viu? Você acertou. A chave é o contexto. Justiça é uma palavra que também tem várias definições. Observando os contextos, veremos os vários significados da palavra tão importante. Dessa palavra tão importante. O primeiro significado nos remete à origem da justiça, que é o próprio Deus. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Salmo 56. Deus é juiz e justo. Um Deus que sente indignação todos os dias. Salmos 7, 11. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Hebreus 1, 9. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Salmos 145, 17. Justiça é um dos tributos divinos. Deus não tem justiça, ele é a justiça, seu caráter justo. Isso significa que ele aprecia o que é correto. Deus tem prazer em ver o mundo caminhando de maneira justa. Ele ama a equidade. Por outro lado, isso implica que ele odeia a iniquidade, se indigna com a injustiça, abomina o pecado. Uma vez que a justiça faz parte da essência e do caráter de Deus, ela vai se manifestar em todas as suas atitudes. Isso significa que Deus nunca age fora da integridade ou daquilo que é correto, segundo ele mesmo estabeleceu. Deus é isento de culpa. Ele não tem nenhuma condenação sobre si. Ninguém pode apontar o dedo para Deus e dizer que ele errou. O Senhor é perfeito. Quando ele age, sua integridade e perfeição também se manifestam. Onde se ouvem o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram as águas, ali falarão da justiça do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Juízes 5:11. Agora, pode-vos aqui, para que eu pleiteie convosco perante o Senhor, no tocante a todos os atos de justiça do Senhor que ele fez a vós e a vossos pais. 1 Samuel 12:7. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isso longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deuteronômio 10:18. Nesses contextos, não está sendo enfatizada a justiça como um atributo de Deus, mas sim suas ações ou intervenções na vida do homem. No livro de Juízes, por exemplo, se fala das justiças do Senhor, Juízes 5:11. E o que vemos nesse livro é Deus, por muitas vezes salvando o povo e destruindo o inimigo. Este ato é chamado de justiça, quando Deus age abençoando e desfazendo a injustiça que os homens causaram. Essa é a ação corretiva da justiça divina. O Senhor faz justiça ao órfão e à viúva, ou seja, ele age de modo a reverter a injustiça que o mundo trouxe, a injustiça social, para corrigir o que não está alinhado com sua eterna justiça. O juiz do universo precisa também agir punindo e recompensando. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Lucas 23:41. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se embrutecem com fezes do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, não faz o bem e nem o mal. Sofonias 1:12. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Salmos 1:5. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que ele é longânimo para com eles? Lucas 18:7. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4:8. A consciência do ladrão da cruz é que ele está recebendo uma punição justa pelo que ele fez. Lucas 23:41. Quando há a transgressão de uma lei, existe a punição para a mesma. Não vai jogar mais o videogame. Multa por excesso de velocidade, 10 anos de cadeia, punições que variam dependendo da gravidade da transgressão. Sem elas, o mundo seria anárquico, sem a lei e a sua punição para a transgressão. Roubar seria recomendado, adulterar seria comum, o errado seria chamado certo. Por outro lado, Deus também recompensa aqueles que agiram corretamente. Ele faz justiça aos seus escolhidos e os recompensará com uma coroa de justiça. Nenhum ato de bondade foge aos olhos do Deus onisciente. Os homens podem não te recompensar e ser injustos, mas para Deus ser injusto com você, ele teria que negar quem ele é. Isso está fora de questão para o justo juiz. Contudo, uma vez que a justiça é um atributo divino, ela consequentemente é eterna como o próprio Deus. A justiça de Deus não está restrita a esta terra, tampouco está presa ao tempo humano. Deus sempre vai fazer justiça, punindo a iniquidade e recompensando a bondade, ainda que nem sempre isso aconteça durante nossa breve vida aqui na terra. Não existe impunidade na eternidade. Na verdade, o próprio ofício do juiz implica em liberdade. Pensamos que Deus é injusto quando ele permite, ou seja, não impede que as injustiças aconteçam, mas Deus é juiz e não policial. A única forma de Deus impedir que toda qualquer forma de injustiça ocorra seria abolindo o livre-arbítrio. O juiz não é aquele que impede de agir, é aquele que diante de você prestará contas das suas atitudes. Isso não significa que Deus não possa intervir na sua vida. Ele também é nosso pai, nosso pastor, nosso escudo. Contudo, muitas vezes Deus, em sua longanimidade, espera para acertar as contas na eternidade. O fato de Deus não punir imediatamente não significa impunidade. A longanimidade de Deus é a chance para o culpado se arrepender. Todavia, se isso não acontecer, ele receberá a punição na terra ou na eternidade. Muitas injustiças são listadas na Bíblia, feitas pelos homens, e aparentemente não julgadas por Deus. Adão deveria ter morrido. Abel não deveria ter sido assassinado pela inveja de seu irmão. Oséias não merecia ter sido traído pela esposa que ele tão graciosamente tinha tomado para si. João Batista não deveria ter vivido uma vida longa. João Batista deveria ter vivido uma vida longa e honrada, em vez de ter sua cabeça apresentada numa bandeja. Estevão deveria ter sido amado e não apedrejado. Em nossa visão humana, tudo isso parece tão injusto, pois tudo o que pensamos é no aqui e agora. Contudo, não se iluda. A terra é um piscar de olhos, ao passo que o inferno é uma prisão perpétua. A terra é uma viagem de fim de semana, o céu será uma habitação eterna. Isso indica que qualquer punição ou recompensa na terra é passageira, como a mesma é. As retribuições no céu e no inferno, porém, são eternas como o próprio Deus é. A justiça eterna não poderia ser satisfeita com uma punição ou recompensa passageira. A justiça é quem Deus é. Suas ações são juntas e justificadoras, corrigindo, punindo e recompensando. Por isso, Deus chama o homem a agir também de forma justa. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção de pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19:15. Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Salmos 15:2.
Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei retamente com o aflito e o desamparado. Salmos 82, 3. Porque os magistrados não são motivo de temor para o que fazem bem, mas para o que fazem mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Romanos 13, 3 e 4. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Apocalipse 19, 8. Percebemos que muitas vezes as injustiças que atribuímos a Deus, na verdade, são causadas pelo próprio ser humano. Afinal, se Deus disse que para o homem tratar o próximo com justiça, é porque o contrário poderia acontecer. Os homens culpam o inocente, absolvem o culpado, exploram o oprimido, não agem com honestidade. Por isso vemos os pobres sendo injustiçados, enquanto poucos esbanjam em seus banquetes. É com muito pesar que vemos até mesmo juízes que deveriam ser ministros de Deus para punir os criminosos, vendendo sua sentença, subornando sendo subornados, vendendo sua autoridade por benefícios próprios. O homem não deve agir assim. Deve agir justamente e corrigir as injustiças. Deus diz a ele para fazer justiça à viúva e ao órfão. A viúva e o órfão são abandonados e necessitados. No contexto histórico da época, eram pessoas incapazes de trabalhar e se sustentar. Fazer justiça, então, não era algo baseado apenas nos méritos do indivíduo. No hebraico rabínico, a palavra justiça era usada como sinônimo de esmolas ou demonstrações de misericórdia. Isso não está na condição de salário ao trabalhador, mas de misericórdia e bondade a quem não trabalhou. O conceito de justiça está associado, então, à misericórdia e bondade. Atributo de Deus, integridade, intervenção divina, punição, recompensa e demonstrações de misericórdia, justiça, como vimos, é tudo isso. Porém, não se resume apenas a essas definições. Assim como jogar uma pelada não resume a lançar uma mulher nua, a definição mais importante da justiça é um mistério que esteve oculto por várias direções. A justiça de Deus sempre existiu, mas ela foi revelada de forma plena somente no Evangelho, da pessoa de Cristo. Subtítulo: Justiça em Jesus. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Embora os atributos de Deus sejam visíveis em sua criação, Romanos 1, 20, eles nunca ficaram tão evidentes quanto na pessoa de Cristo. Ele é uma imagem exata de Deus invisível. Cada atributo divino é visto nele de uma forma clara, inclusive a justiça. Na verdade, na cruz do Calvário, vemos demonstração da justiça de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no sangue para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, do versículo 23 ao 26. A palavra demonstração em grego é endexis, demonstração, revelação pública, manifestação feita por meio de um ato, prova e evidência. Se algo foi revelado publicamente, significa que antes estava em oculto. A expressão deixar impunes os pecados anteriormente cometidos faz Deus parecer injusto, pois o pecado do homem deveria ser punido com a morte. Adão deveria ter morrido, Caim deveria morrer
por ter matado Abel, Israel inteiro deveria ter sido destruído por causa dos seus pecados. Porém, por meio de um ato de Deus, Deus demonstrou e provou sua justiça publicamente, punindo os pecados de toda a humanidade, não em animais, mas em um homem. Deus assim o fez para demonstrar que ele é justo. Justo porque não deixa os pecados impunes. Justo porque age para corrigir a injustiça. O primeiro Adão que pecou não morreu, mas o último Adão recebeu a sua punição. Justo porque é misericordioso, agindo com bondade para com aqueles que não são capazes de se justificar por seu próprio esforço. Sua justa misericórdia, então, o revelou não apenas como justo, mas também como justificador. Justificador é aquele que se justifica, justificador é aquele que justifica o condenado. Justificação é a absolvição legal e formal da culpa feita por Deus como juiz, o pronunciamento do pecador como justo. Justificação significa estar sem condenação. Deus é justo e justificador. O mesmo Deus que julga com justiça nos imputou a sua justiça. Deus é isento de culpa e não tem nenhuma condenação. Repare que Paulo diz que os que estão em Cristo Jesus não têm nenhuma condenação. Romanos 8:1. O status o status de justo que Deus tem foi transferido a nós através do novo nascimento. Somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nossa alma e corpo estavam em atividade, mas o nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Estávamos em condenação e rumo ao inferno. Contudo, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nosso espírito recebeu vida, nasceu de novo. Não é um nascimento corporal, como pensou Nicodemos, mas um nascimento espiritual. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Nosso espírito é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Esse novo homem, nascido de novo, tem em si a natureza, os princípios de Deus. E vos revesti do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Observe que o homem foi criado segundo Deus, em justiça e santidade. Deus deu ao nosso espírito a condição de justos. Alguns teólogos afirmam que a justificação é apenas Deus, como juiz, batendo martelo friamente em sua mesa celestial e nos declarando justos. Dizem que Deus nos trata como justos, mas não nos tornamos justos. O problema é que a palavra de Deus tem poder. Quando ele disse, haja luz, ainda que antes fosse tudo trevas, sem sol e sem lua, a lua apareceu. Quando Deus olha para nós e declara que somos justos, algo acontece. As palavras de Deus não voltam para ele vazia. A palavra de Deus é comparada a uma semente. Jesus se compara a uma semente quando ele diz que se há o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se Jesus é justo e é uma semente, seu fruto não pode ser injusto. Assim como uma semente de tangerina não dá fruto de melancia. As palavras de Deus são espírito e são vida. João 6,63. Quando elas entraram em nosso coração, produzem em nós um espírito justo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão feitos justos. Romanos 5:18-19. Quando Cristo morreu, ele nos transmitiu a sua justiça. Quando Deus nos declarou justos, independentemente de quem nós éramos, antes nós nos tornamos justos. Ainda erramos, mas há um espírito justo. Ainda precisamos mortificar os feitos do nosso corpo, mas
há dentro de nós uma semente de justiça brotando. Embora alguns teólogos afirmem que a justificação é de fora para dentro, esse não é o padrão do agir de Deus. Ele age de dentro para fora, transformando o coração para mudar atitudes. Em resumo, justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus a justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a declaração justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo o injusto, através do qual ele demonstra sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere a justiça. Ele o fez através de Cristo, o justo que morreu pelos injustos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21.